E aí, tropa? Quer ter um prato desse aqui, exclusivo da forneria? Entra no aplicativo, entra no site, você vai saber. Pede uma pizza e ganha esse prato aqui. Vai lá, tem na descrição aqui também. Uma outra coisa que, além dessa parte política, que na minha opinião tem que ser consertada, é fazer a captação de jogadores, cara. Né? Não adianta pegar um olheiro, botar lá... Pô, você tem que pegar uma pessoa, várias pessoas que tenham identificação com o clube, botar pra viajar, e principalmente no interior, porque o cara que tá na capital, se ele for bom mesmo, ele já tá no time grande, né? Vai pro interior, cara, da Bahia, vai pro interior do Rio Grande do Sul, e faz uma boa captação pra poder chegar, daqui uns anos, ter jogador pra poder, tô com 5 jogadores, 2 eu vou vender e 3 eu vou deixar aqui porque tem que vender jogador até pra saldar dívida, não tem jeito. Então, assim, a gente fica pensando, por exemplo, no Vasco, qual foi o grande último craque que o Vasco revelou? Cara, você vai ter que recorrer ao Felipe Coutinho, cara. Depois revelou mais jogador? Só revelou. O Paulinho. Mas não é craque. Só pra vender. Opinião, é bom jogador, muito bom jogador, mas não é craque. Não é craque. Tá? E o Botafogo é a mesma coisa, cara, sabe? Os caras não revelam. Aí tá o Fluminense sobrevivendo, porque tem uma boa base lá em Xerém, vira e mexe, revela alguém, mas mesmo assim ainda não é suficiente. Então, a gente vê aí alguns times, cara... Pô, você vê o Santos, sempre vira e mexe, revela alguém. São Paulo. O próprio Flamengo, né? O Flamengo. O Flamengo voltou. Você acha, Leandro, que a mudança do perfil dessa captação de talentos que houve da sua época, por exemplo, para agora, tem uma mudança clara, que é, por exemplo, o Flamengo, que é um exemplo positivo, teve que gastar uma grana. O Flamengo gasta muito na captação com o quê? Com empresas terceirizadas, que faz mapeamento e tudo mais. A gente ouve muito aqui no Charla, veio o Dé, veio o Roberto, entre outros. O próprio Reinaldo, que é de uma geração mais recente, mas também citou isso. A falta do cara do boleiro nas bases, né? É muito professor. Muito. Como é que você vê isso? Você tentou ingressar no mundo do futebol? Assim, eu não sou contra o pessoal que não é, sabe? O professor que é formado. Assim, muito foi feito para procurar colocar as equipes como se fosse uma empresa, profissionalizar o futebol, beleza. Setores, né? Antigamente, quem comandava o clube era o amigo do presidente, o cara não era formado em administração, não entendia muita coisa. Hoje em dia, para comandar, o cara tem que ser, né? Um cara que entende administração, um cara que... um CEO. Cada um na sua área, né? Só que não necessariamente para você ser um treinador de futebol, você tem que ser formado em educação física, sabe? Isso aí, cara, muito pelo contrário, né? Eu acho que, assim, o treinador, o cara que é formado, pode agregar muita coisa, mas o cara que vivenciou aquilo tudo por anos, né? Que passou, que conhece os bastidores, eu acho importante, principalmente na categoria de base, para ele, sabe? Até porque o jogador respeita muito o cara que jogou bola, né? E eu não cheguei a ver o Joel Santana jogar, o Jair Pereira na época, quando eu comecei, mas, poxa, eu sabia que eles tinham sido jogadores e respeitava muito. Então, isso aí eu acho que é um fator que ajuda. O cara teve ali dentro, né? Eu acho que ajuda. Então, hoje em dia, tá sendo o profissional de futebol está sendo um pouco excluído. Aí você vai para uma NBA, cara, você vê lá todos eles, ex-jogadores. Os clubes de futebol da Europa, cara, a maioria, 99% deles, tudo ex-jogador. Talvez tenha um Mourinho lá que não tenha sido. Mas existe esse trabalho dos ex-jogadores se empenharem. Você vê treinadores de seleção de vôlei, todos eles ex-jogadores. Então, assim, tem que ter o ex-jogador junto. Falta a captação, a qualificação do ex-jogador aqui. Você, por exemplo, parou de jogar e pensou em trabalhar nisso. Você, no Brasil, tem os recursos pra você ir buscar e se qualificar? Eu desisti por a falta de oportunidade, entendeu? Se eu tivesse oportunidade, eu teria investido mais. Mas não tive, entendeu? Então, chega uma hora que você desanima, aparece outra coisa e acaba fazendo outra coisa. Mas, assim, era uma coisa que me atraía muito trabalhar, principalmente com categoria de base, né? E, assim, falta um pouco de trabalho de fundamento. Aquele trabalho de domínio, como bate na bola. Isso você pega lá atrás. Porque, eu vou te falar um pouco na minha área, tá? Por exemplo, trabalho de marcação. Você não vê hoje um volante antecipando e fazendo uma roubada de bola, antecipando o jogador. Você vê o volante marcando atrás, às vezes assim, com o peito nas costas do jogador. Eu sempre dava um miguezinho, ficava meio que de lado, assim, o jogo rolando. Na hora que ele ia receber, eu dava o bote antecipado. Você antecipa, porque às vezes o cara espera a bola no pé, né? Aí você... Isso. Essas coisinhas assim, ninguém te ensina, cara. Tu tem que aprender lá com alguém te mostrando na base. E isso o professor da educação física não vai ter a malícia, né? Não tem. Não é nada contra, são detalhes, né? Tu quer ver uma outra coisa? O adversário vem em velocidade pra cima de você. A primeira coisa que você tem que fazer é dar o lado pra bola.
dar o lado pra bola, induzir ele a ir pro lado que você quer. Sim. Se eu quero que ele vá pra lá, eu fecho um pouquinho esse lado. 90% ele vai dar o tapa pra lá. E aí a chance, se eu tiver uma boa arrancada, eu chego nele. Se eu quiser que ele venha pro lado de cá, eu fecho um pouquinho esse lado, mas sempre de lado, porque se ele der o tapa, dá tempo de eu chegar. A gente vê jogador profissional marcando de frente, o cara tá vindo em velocidade, se o cara der o tapa, até tu girar, o cara já foi embora há muito tempo. Isso aí, cara, eu aprendi com Alfinete, eu aprendi com Jailson, René, jogadores da época. Antiga, né? Da antiga, que me Tudo falavam. do Vasco, né? Tudo do Vasco. Né? Porque eu fiz a base lá. Sim. Mas os outros jogadores dos outros times também aprenderam, sabe? Lógico. Então, assim, tem que ter, sabe? Tem que ter o jogador ali. Muito se fala um treinador de atacante, um treinador de zagueiro, muito se fala isso, mas não sei se precisava Você tanto chega isso. tanto? Você acha que Eu precisa? acho que não. Mas também atrapalharia, você acha? Eu acho que ficava muita gente, mas precisa do pessoal do futebol ali dentro, cara, sabe? Uma vez o Vasco tentou isso botando o Mauro Galvão para ser tipo um supervisor de defesa, supervisor de zagueiros, né? Isso, o Vasco foi um dos últimos clubes para manter. Tava o Carlos Germano, né? Depois tava um pessoal lá.